Achei que nunca mais voltaria para aquele pedaço de chão seco, onde deixei mais que poeira. Deixei quem eu era. Mas quando minha tia ligou dizendo que meu pai estava doente, não deu para dizer não. O que eu não esperava era reencontrar alguém que eu nem sabia que ainda morava em mim e que bastou um olhar para acender tudo de novo. No sertão, até o silêncio fala. E aquele silêncio gritava. Eu jurei que nunca mais pisaria naquela terra seca. Mas a vida tem um jeito cruel de fazer a gente engolir promessas que parecem seguras quando a gente está longe. Meu pai adoeceu, não era grave, mas o suficiente para minha tia ligar com a voz que não pede. Convoca. Só tem tu e ele agora, Rafael. Fazia 8 anos que eu não voltava à Assombração Domingos. Saí com 18, carregando tudo que podia num ônibus de linha. Lá fora, em Aracaju, virei publicitário, me reinventei, fui feliz, do meu jeito. Só que naquela estrada de volta, com a poeira entrando pela janela do carro e o coração batendo como se adivinhasse o que vinha, eu sabia, nada ali tinha mudado. E isso era o mais perigoso. Cheguei no fim do dia, a casa era a mesma, o cheiro, o mesmo. Meu pai estava sentado na frente, calado, como sempre. Quando me viu, só disse: Pensei que nem vinha. Mas eu vim. Sem abraço, sem sorriso. Entre nós, sempre foi assim, seco. Ele apontou para o quarto, disse que minha tia tinha limpado tudo. Fui dormir com o corpo cansado e a mente fervendo. No fundo, eu sabia, não era só meu pai que eu tinha vindo encarar. No dia seguinte, fui ver o pasto. A terra rachada parecia gritar de sede. A bomba que irrigava o lugar já não funcionava direito. Quando me aproximei dela, ouvi uma voz que congelou minhas pernas. Tá falhando de novo. Era Jandir, o filho do vizinho 2 anos mais velho que eu, calado demais quando éramos moleques. Mas ali, com o sol nas costas e a voz firme, parecia outro, só que tinha algo nos olhos dele que eu conhecia. Não da memória, do instinto. Rafael, né? Sou eu. Tá igual. Você, não. Ele abaixou, mexeu no motor com um pano velho. Falava pouco, só o que precisava. Quando terminou, disse: Isso aí não dura mais uma semana. E saiu, sem se despedir. Mas deixou algo no ar, uma espécie de aviso que grudou em mim o resto do dia. Naquela noite fiquei na varanda ouvindo o vento quente e os barulhos da roça. Mas o que me tirava o sono era outra coisa: o jeito que ele olhou, a voz seca, a ausência de reação. E mesmo assim, tudo tão presente. Na manhã seguinte, meu pai largou a sentença. A cerca da divisa com o terreno do Jandir caiu de novo. Vai lá ver. Era como se o destino fizesse questão de me empurrar. Fui. A trilha até a divisa era estreita, o mato alto arranhando a perna. Quando cheguei, a cerca estava mesmo caída. Fiquei ali, parado, até ouvir o barulho da enxada. Achei que não vinha hoje. Era ele, sem expressão, carregando a ferramenta no ombro. Foi meu pai que mandou. Ele manda até doente. Sorri de lado. Ele também, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Trabalhamos juntos em silêncio, cruzando os braços de vez em quando, e cada vez que isso acontecia, eu sentia meu corpo acender. Não de desejo imediato, mas de algo mais fundo, mais antigo. Depois de um tempo, ele soltou. Lá na cidade, é mais fácil? Mais fácil para quê? Para ser quem a gente é. Fiquei calado, não porque não tinha resposta, mas porque não esperava a sua pergunta. Lá ninguém liga, ninguém aponta. Ele assentiu. Continuamos em silêncio. Quando terminamos, ele disse: Se quiser, passa lá em casa mais tarde. Tem café. Meu pai viajou, só para conversar. E foi. Eu não sabia o que fazer com aquilo. A voz dele ainda ecoava quando cheguei em casa. Passei o dia inquieto, fingindo que não queria ir. Mas no fundo, cada parte de mim já estava lá. Demorei. Esperei o sol baixar, a casa silenciar, a coragem subir. Quando cheguei na casa do Jandir, a porta estava entreaberta. Bati levemente. Entra, tá sem tranca. Ele estava na cozinha de costas, mexendo na panela. O cheiro era forte, simples, o som da colher no fundo do alumínio era o único barulho da casa. Pensei que não vinha, disse sem se virar. Eu também pensei, mas tô aqui. Ele colocou 2 pratos sobre a mesa. Sentamos. O silêncio entre a gente não era vazio, era carregado de tudo que não se dizia desde sempre. Feijão é simples, nada de tempero chique. Tá ótimo. Comemos em silêncio. Às vezes nossos olhos se cruzavam, mas logo fugiam. Eu não sabia o que me deixava mais nervoso, o silêncio ou o que poderia vir depois dele. Você lembra quando a gente corria atrás dos carneiros? Ele perguntou de repente. Lembro. Você era rápido. E você caía. Eu ria. Sorrimos. Por um instante, o peso todo pareceu sair das costas, mas foi só por um instante. Depois ele ficou sério de novo. Eu nunca falei, Rafael, nem para mim mesmo. Eu também não. Ele levantou, pegou os pratos, foi até a pia. Fui atrás para ajudar. Quando nossos dedos se encostaram, ele não afastou.
Ficamos assim com as mãos se tocando por segundos que pareceram minutos. Você acha que isso faz sentido? Ele sussurrou. Não sei, mas é real. Ele olhou para mim, dessa vez não desviou. O olhar era direto, fundo, não tinha jogo, só medo e vontade misturados. Aqui não é como na cidade, aqui o povo fala. E vai falar de qualquer jeito. Ele respirou fundo, passou a mão na nuca. Não sei como fazer isso, ninguém sabe, mas a gente pode tentar. Ele se aproximou, não encostou, só chegou perto. Se a gente cruzar essa linha, não tem volta. E se a gente já tiver cruzado? O ar ficou preso entre nós. Ele baixou os olhos e encostou a testa na minha por um segundo, depois se afastou devagar. Preciso de tempo. Eu te dou tempo. Só não some. Fui embora com o corpo quente, mas a cabeça fria. O que tinha nascido entre a gente não era impulso, era algo que carregava raízes, mesmo se ninguém tivesse percebido até então. Nos dias seguintes, Jandir passou a aparecer. Primeiro no pasto, depois na beira da casa, nunca com explicação direta, sempre com alguma desculpa, bomba d'água, cerca, semente, mas eu sabia, às vezes ele trazia mandioca, outras só silêncio, mas o silêncio dele me fazia companhia. À noite eu ficava na rede esperando qualquer som da moto dele, e quando não vinha, o peito apertava. Numa dessas noites, o gerador da nossa casa pifou. Saí com uma lanterna para tentar resolver. Minutos depois ouvi o motor. Jandir apareceu com um lampião na mão. Trouxe luz, disse. E trouxe companhia. Ele riu fraco. Ajudou a mexer nos fios. Os braços se encostavam. O calor da noite só aumentava. Em certo momento ele passou um pano no meu rosto. Tá suando demais. É o sertão, ou sou eu? Ele não respondeu, só olhou. Aqueles segundos de olho no olho eram mais que palavras. Quando a luz voltou, ficamos parados. Ele não foi embora logo, nem eu pedi. Quer café? Perguntei. Se eu entrar, a gente conversa? Entra. Sentou, ficou quieto. Eu preparei um café tentando não tremer. Quando servi, ele segurou minha mão por um segundo. Eu tô aqui, Rafael. Não sei o que é isso, mas não quero que acabe. Então a gente não deixa acabar. Não teve beijo, não teve toque além da mão, mas naquela noite eu entendi. A gente já estava dentro de algo, mesmo sem nome, mesmo sem certeza. A bomba d'água parou de novo. O pasto estava seco, meu pai chegaria no dia seguinte. Fui até o curral para tentar resolver, mas nem comecei. Jandir apareceu como sempre, do nada. A bomba morreu, disse sem rodeio. Quer ajuda? Você quer ajudar? Quero. Fomos juntos até o motor. Ele se agachou, começou a mexer com força, quase com raiva. O suor escorria, o corpo tenso. Fiquei observando. Tá com raiva da bomba ou de você mesmo? Ele parou. O silêncio durou demais. De tudo, de mim, do que penso, do que não falo. As palavras dele vieram pesadas. Fiquei quieto, absorvendo. Às vezes, só estar aqui já é dizer muito, falei. Ele se levantou devagar. O olhar veio direto, não desviou, não se escondeu. Você não entende, Rafael. Aqui tudo tem peso, as palavras grudam, a cidade esquece. O sertão não. A cidade perdoa, o sertão aponta. Eu cresci ouvindo que sentir era fraqueza, que olhar demais era perigo. Eu fugi daqui por isso e agora tô de volta. E encontrei você. Ele deu um passo, ficamos frente a frente, o peito quase encostando. E se eu quiser fugir também? Sussurrou. Então foge, mas me leva junto. O silêncio entre nós não era de medo, era de respiração presa, de coração acelerado. Se a gente der esse passo, não tem volta. Eu não quero volta, eu quero verdade. Ele me olhou mais um segundo, depois veio, não pediu, só encostou os lábios nos meus como se o tempo todo tivesse esperando por isso. O beijo foi quente, urgente, mas não apressado. As mãos buscaram apoio, a dele na minha nuca, a minha na cintura dele. O motor da bomba ainda chiava atrás da gente, mas o mundo parecia mudo. Quando se afastou, encostou a testa na minha. Isso aqui não tem nome, mas tem verdade. Não precisa ter nome, só precisa existir. Ele respirou fundo, se afastou 2 passos. Se alguém souber, ninguém precisa saber, a não ser que a gente queira. Tem café? Perguntou como se pedisse abrigo. Sempre tem. Fomos até a casa. Ele não ficou muito. Tomou uma xícara, disse que voltava depois. Saiu sem olhar para trás, mas eu sabia. Algo tinha mudado. Nos dias seguintes não nos vimos. Ele sumiu. Eu tentei ignorar, mas cada barulho de moto fazia meu peito apertar. À noite ficava na rede pensando se ele lembrava. Na terceira noite ouvi vozes na porteira. 2 homens do povoado rindo pedindo rifa. Conversa boba até que um deles soltou. O menino da cidade tá ficando com jeito de cabra da roça.
Só jeito mesmo, né? Dizem que ele anda sensível demais para esse mato. Meu pai não respondeu, só resmungou, mas aquilo bateu fundo. No dia seguinte fui até a casa do Jandir. Bati. Nada. Dei a volta. Ele estava no fundo limpando um facão, o olhar duro. Achei que você tinha sumido. Só estava pensando. Pensando no quê? Ele demorou. Continuou limpando a lâmina como se isso fosse mais importante. No que a gente fez? Aqui não é cidade, Rafael. Aqui o povo vê, comenta, aponta. E você vai deixar isso te calar? Eu não tenho o luxo de perder meu nome. Você pode voltar para Aracaju. Eu não. Eu não tô aqui de passagem e não tô fingindo o que sinto. Ele finalmente me olhou e naquele olhar tinha medo, medo de perder o pouco de chão que tinha conquistado. Eu não tô pronto. Eu também não, mas a gente já começou. Me dá tempo. Eu te dou tempo, só não me dá silêncio. Ele assentiu devagar. Depois virou de costas, voltou ao que estava fazendo, não teve abraço, nem palavra doce, mas teve um passo que custou. Era o batizado da filha do primo do Jandir. Festa no salão da igreja, povoado, todo presente. Eu não queria ir, mas meu pai insistiu. O povo já anda falando, melhor aparecer, fomos separados, ele com os tios, eu com meu pai. Dentro do salão, tudo parecia normal, até nossos olhos se cruzarem. Ali o mundo parou um instante, mas bastou um cumprimento mais demorado, um toque que durou meio segundo para alguém notar. Olha o jeito que o Jandir olha para o Rafael. Ouviu uma mulher cochichar. Jandir também ouviu, fingiu que não. Mas eu vi, o maxilar travado, o copo apertado na mão. Na hora do parabéns ficamos perto, sem querer ou querendo. Os dedos se tocaram de leve, mas ali até isso era demais. Eita, Jandir, vai cuidar do rapazinho da cidade agora? Gritou um dos primos dele. O salão riu, não de brincadeira, de provocação. Jandir ficou imóvel por 2 segundos. Depois disse seco: cala tua boca. Ué, só falei porque ele vive do teu lado, quase mora contigo. Falei para calar a boca, jogou o copo na mesa, o silêncio veio pesado. Eu saí, fui pro lado de fora buscando ar. O coração martelava, não de vergonha da gente, mas do mundo que ainda não sabia lidar. Passos vieram atrás. Rafael, não precisa dizer nada. Precisa sim. Ele encostou na mureta, olhar no chão, braços cruzados. Eu achei que dava para viver nos intervalos, mas não dá. Eu também achei, mas esconder não é viver, é sobreviver. Ele engoliu seco. Eu quase bati no meu primo por causa de um olhar. Imagina quando for um beijo. E se for, vai voltar para a casca? Eu só queria que o mundo fosse outro. E se a gente for o começo desse outro mundo? Ele me olhou, de verdade, como se pela primeira vez visse a chance, não a certeza, mas a possibilidade. Então me ajuda a não fugir. Estendi a mão, ele pegou, apertou firme, encostou a testa na minha. Não quero mais esconder. Então a gente começa agora, devagar, mas de verdade. O que veio depois não foi revolução, foi construção. Jandir passou a andar do meu lado, não de mãos dadas ainda, mas sem abaixar o rosto. Parou de desviar, começou a ficar. Meu pai nunca falou nada, até o dia em que um primo distante soltou: tem gente comentando sobre as companhias do teu filho. Ele olhou, mexeu o feijão e disse sem levantar a voz: cuida da tua vida, que da do meu filho cuido eu. Foi só isso, mas foi tudo. Num fim de tarde, sentados na sombra do cajueiro, Jandir disse: tem coisa que eu achei que nunca ia viver. E tá vivendo? Não só vivendo, tô aprendendo a querer mais. Encostei o joelho no dele. E o medo? Continua, mas agora não manda. Ele segurou minha mão, pela primeira vez ali, à vista, um gesto pequeno, mas no sertão amar às vezes é só isso, segurar uma mão onde todos podem ver. Na semana seguinte, Jandir foi até a cidade vender um bezerro. Voltou com uma sacola. Trouxe presente, tirou 2 pares de chinelo, um azul, um verde, um número menor, outro maior. Pra gente andar junto, mesmo quando não for no mesmo passo. Eu ri, ele também, e naquela risada eu entendi. O que a gente construiu não precisava de rótulo, só de coragem para continuar. O tempo passou, não muito, mas o suficiente para mudar os contornos do silêncio. As chuvas chegaram mais cedo, o pasto ficou verde, a bomba d'água funcionava sem falhar. Meu pai construiu um galinheiro novo e um dia colocou 2 cadeiras lado a lado na varanda. Disse que era para o vento passar melhor, mas eu sabia, era para que o silêncio entre nós não doesse mais. Jandir vinha quase todo fim de tarde, às vezes com alguma desculpa, outras só porque queria. Já não precisava inventar motivo. Passa café? Perguntava.
Sempre tem. A gente ficava no terreiro dividindo rapadura, falando da plantação dos bois. Às vezes só ouvia o mato e estava tudo certo. Ele já não desviava os olhos na feira, já não se encolhia na presença dos outros. Começou a cumprimentar de frente, a andar com o peito aberto. E eu via, era como se, aos poucos, o mundo parasse de apertar tanto. As fofocas não sumiram, mas perderam força. Porque quando o povo vê que você não se esconde mais, ele cansa e aprende a calar. Teve um dia em que, na mercearia, ouvi um comentário. Aqueles dois tão sempre juntos e tão mais felizes que muito casamento por aí. Sorri por dentro, era só isso que importava. Aos domingos, Jandir almoçava com a gente, falava pouco, mas ficava. E era essa permanência que dizia tudo. Num desses dias ele me olhou e disse: Eu nunca imaginei viver assim. Assim como? Sem me odiar por sentir. A resposta me desmontou, porque era isso. Tudo que a gente viveu foi para chegar até ali, no ponto em que sentir já não era um castigo. Certa noite ele apareceu sem avisar. Trazia um caderno, deixou sobre a mesa. Anota aí tudo que você quer plantar, a gente faz junto. Não era sobre lavoura, era sobre futuro. Ficamos juntos sem fazer barulho, sem precisar provar nada para ninguém. Não tinha anúncio, não tinha postagem. Só tinha dois homens que escolheram parar de fugir. E isso já era revolução suficiente. Um dia meu pai me chamou de lado. Você vai ficar? Vou. Então planta direito. Sertão não gosta de quem vem e vai. Assenti. Era a forma dele dizer que estava tudo bem. A vida seguiu, teve seca, teve colheita fraca, teve dia ruim, mas ele estava lá, sempre. Quando a bomba quebrou de novo, fomos juntos, consertamos sem pressa. Lembra quando isso aqui era desculpa para se encostar? Ele brincou. Agora não precisa mais de desculpa. Ele me olhou com aquele jeito dele. Poucas palavras, muito dentro. A gente aprendeu a amar no tempo que deu. Nem cedo demais, nem tarde demais. Na hora certa para quem viveu com medo. Hoje, se alguém pergunta se foi fácil, eu respondo que não. Mas foi real. E real é o que fica de pé quando o resto desaba. Se você chegou até aqui com a gente, deixa eu te dizer uma coisa. O amor não precisa de permissão, só de coragem. Mesmo que o mundo tente apagar. Mesmo que a cidade julgue, mesmo que o sertão aponte, amar às vezes é só não recuar, e quando é real ele encontra um jeito de florescer, mesmo no silêncio, mesmo na seca, mesmo no sertão. Ficar não é parar, é escolher estar. E foi isso que a gente fez. Depois do primeiro passo vieram os outros, nem todos firmes, nem todos certos, mas nossos. O povoado aprendeu a conviver, não aceitar talvez, mas respeitar, ou calar, porque a gente não se escondeu mais, e quando alguém não se esconde, o outro perde a força de apontar. Ainda assim, teve dias difíceis, dia em que Jandir chegou calado, com o rosto pesado. O vizinho da curva disse que não pisa mais aqui enquanto eu estiver por perto. E você quer que ele pise? Não, mas ainda dói. Ficamos em silêncio, depois respondi. A gente já doeu demais sozinho, agora, se doer, que doa junto. Ele assentiu, não sorriu, mas ficou. O campo seguiu seu ritmo. Colheita boa, seca, mais uma bomba consertada. Mas agora os problemas vinham acompanhados. Dois braços para puxar mangueira, duas vozes para resolver com o trator. E duas sombras no terreiro, no fim da tarde, dividindo a cabaça de água. Na escola, o filho da dona Celina desenhou dois homens de mãos dadas no mural. Ouvi cochichos, alguém disse. Isso aí é culpa do que esses dois andam espalhando. Jandir ficou em silêncio, depois me olhou e disse: se um desenho incomoda, é porque a verdade assusta. Começamos a participar das coisas. Festa da colheita, rifa da igreja, reunião da cooperativa. No começo, as conversas morriam quando a gente chegava. Depois, começaram a durar mais. E um dia o Zé Pezão ofereceu um pedaço de bolo pra gente. Para vocês também, era só bolo, mas também não era. Com o tempo, os medos foram mudando, deixaram de ser "será que vão ver?" Passaram a ser "será que vão entender?" E quando não entendiam, a gente explicava, ou não explicava, só vivia. Teve uma noite em que Jandir me chamou no roçado. "Vem cá, cheguei", ele apontou para o chão. "Plantei aqui o que você queria, vai dar trabalho." "E o que não dá?" Ele me puxou pela mão. "Ficar do teu lado foi o maior trabalho que já fiz. E o melhor, o que eu faria de novo?" Certa manhã chegou uma carta da prefeitura. Convidavam a gente para participar de um projeto sobre agricultura familiar. Queriam ouvir histórias de quem ficou na terra. "Vão querer ouvir a nossa?" Jandir perguntou. "Vão ouvir se a gente falar." "Então fala comigo." A gente foi. Contou da lavoura, do gado, da bomba d'água e também de como é plantar coragem em terra dura. No fim da reunião, uma senhora se aproximou. "Vocês são corajosos, meu neto é igual." Mas não teve a chance de ficar. Jandir segurou a mão dela.
Que bom que ele tem você. Na volta, ele me olhou. A gente virou exemplo? Não, a gente virou espelho para quem precisa se ver. Hoje as manhãs começam com cheiro de terra molhada, o rádio ligado no galpão. O povo já não pergunta que história é essas e porque já sabe. É só uma história de dois homens que decidiram amar sem pedir licença. E quando alguém novo chega ao povoado e pergunta quem somos, alguém responde: são os dois lá da Roça Grande, trabalham junto, vivem junto, como se fosse só isso. E no fundo, é. Porque quando amar vira parte da paisagem, é sinal de que o amor aprendeu a ficar. O tempo no sertão não corre, ele insiste, e foi insistindo que a gente ficou. O que no começo parecia estranho para o povo, virou costume. É só o Rafael e o Jandir. O resto se calou por cansaço, ou por respeito, mas nem todo mundo engoliu fácil. Um dia na feira, um homem mais velho me encarou de cima a baixo. Isso aí não é de Deus. Respirei fundo. Ia responder, mas Jandir se adiantou. E Deus disse para você vigiar o que o outro planta. O homem desviou o olhar. Não foi briga, foi limite, e às vezes o limite é o que segura a paz. Meu pai começou a se abrir, não em palavras, mas nos gestos. Um dia vi ele ensinando Jandir a consertar um velho moinho. Falavam pouco, mas riam, e depois daquele dia Jandir passou a entrar sem bater. Pegava café, sentava, ficava. À noite, a gente não precisava mais esperar escurecer para caminhar lado a lado. Começamos a ir juntos até a igreja nas festas. Não de mãos dadas, mas de passo igual. E mesmo sem toque era visível. A gente era par. Na escola, os filhos do povoado desenhavam casais com duas mulheres, dois homens. Não era militância, era infância vendo o que os adultos demoraram para aceitar. A geração dele já nasceu vendo que pode, Jandir disse um dia. A nossa nasceu aprendendo que não devia, mas aprendeu a refazer. Na rádio local fizeram uma matéria sobre agricultores que inovavam nas práticas do campo. Chamaram a gente, falaram do gado, da irrigação, da colheita. E vocês moram juntos há quanto tempo? Perguntou o repórter. Jandir olhou para mim, depois disse: tempo suficiente para saber que ficar é mais difícil que chegar. Foi a única vez que ele falou disso em voz alta com o mundo ouvindo, e ninguém interrompeu. Às vezes gente de fora aparece na vila. Quer saber como a gente conseguiu ficar sem ir embora? A resposta é sempre a mesma. Não foi fácil, mas foi possível, porque quando o amor vira decisão, ele dura. Uma tarde, o filho do vizinho apareceu na porteira. Tinha uns 15 anos. Olhou para os lados, depois para mim. Vocês sempre souberam? A gente sempre sentiu. E não doeu? Doeu, mas agora não dói mais. Ele assentiu e foi embora. Só isso, mas aquilo ficou, porque o que a gente viveu talvez dê coragem para outros ficarem também. Hoje, ninguém mais pergunta o que somos. Perguntam se a gente vai à reunião da cooperativa, ou se a bomba está funcionando, ou se vai ter forró no sábado. A vida voltou ao normal, só que agora ela é inteira, e quando o sol se põe atrás da serra e a luz some do pasto, a gente senta na beira da casa, escuta os bichos e sabe. O amor não precisa ser falado para ser forte, só precisa ser vivido. No sertão, até o silêncio aprendeu a aceitar, porque o amor, quando é verdadeiro, ensina até a terra a ceder.